Capacitação de professores de matemática para a utilização de jogos no ensino de matemática para alunos com transtorno de aprendizagem. Projeto Integrador, Univesp 2022. Integrantes: Adriana, Ana Maria, Fernanda, Franciele, Marcos, Naomi, Renata e Tiago. Objetivos: criar uma metodologia para auxiliar a capacitação de professores do ensino básico para entender os principais transtornos de aprendizagem que pode acometer os alunos que influenciam negativamente a absorção do conteúdo de matemática e criar uma alternativa usando jogos para auxiliar no desenvolvimento do raciocínio matemático. A construção positiva e divertida sobre a matemática é um desafio em sala de aula, uma vez que esta é entendida pelos alunos de uma forma negativa e muito desafiadora. E ainda existe uma barreira adicional para as dificuldades, os transtornos de aprendizagem. A solução encontrada aqui apresentada é a criação de um material de capacitação para o professor do ensino básico, demonstrando os principais transtornos de aprendizagem que dificultam a absorção do conteúdo matemático. E, em seguida, a apresentação de 3 tipos de jogos que serão desenvolvidos de forma sequencial, auxiliando o professor nesta função. Delimitando o problema. As crianças possuem diferentes ritmos e processos de aprendizagem. É importante destacar a individualidade e o tempo de cada criança a aprender. Daí a necessidade de proporcionar aos alunos as oportunidades para que de fato ocorra esse processo de ensino-aprendizagem, visando o desenvolvimento do raciocínio lógico e matemático. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para sua construção ou sua produção, como dizia Paulo Freire. A brincadeira, o lúdico, são estratégias e instrumentos para a integração e aprendizagem de todos os alunos da educação básica, sejam eles com ou sem transtornos de aprendizagem. Destaca-se também as diretrizes curriculares da educação infantil, assim como a BNCC tem como eixo estruturante o brincar, o qual norteia o desenvolvimento da criança. Os transtornos. O intuito aqui é apresentar de forma sucinta alguns transtornos de aprendizagem que interferem na absorção do conteúdo que está sendo transmitido pelo professor. São eles: dislexia, que é a dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita; disgrafia, o aluno consegue ler e interpretar, mas ele tem a capacidade reduzida de expressar na sua forma de escrever; e a descalculia, que é a redução da absorção do conteúdo matemático, e existem vários graus. Jogos. As vantagens em utilizar jogos na aprendizagem são inúmeras e vão desde o desenvolvimento das competências socioemocionais, quanto às habilidades referentes à leitura, cálculos e até a compreensão do conteúdo dos mais diversos componentes do currículo, além do desenvolvimento da percepção, atenção, memória e até mesmo em relação direta com a construção da inteligência. Os jogos podem trazer diversos benefícios para o processo de ensino-aprendizagem, podendo ser uma metodologia e que transforma o momento da aula em um momento agradável, lúdico, leve e divertido. Desta forma, os jogos podem substituir as atividades repetitivas que promovem a fixação de conteúdo, tais quais as regras e propriedades matemáticas, podendo ser vivenciados dentro e fora de aula ou da escola. Sudoku. A palavra utilizada faz referência a um dígito único que simboliza o objetivo do jogo, de colocar em cada espaço disponível apenas um número, de 1 a 9. Uma estrutura formada por uma grade de 9 por 9 com divisões internas que formam subgrades ou grelhas de 3 por 3. Isto é, são 81 quadrados para serem preenchidos pelo jogador. As regras para jogar são as seguintes: preencher de 1 a 9 nas linhas e colunas. Os números não podem se repetir tanto nas linhas e colunas. Cada subgrade deve possuir apenas números de 1 a 9, ou seja, também não pode repetir dentro de cada subgrade. Existem 6 níveis de dificuldade do jogo, e esta varia de acordo com a quantidade e a disposição de números que são apresentados inicialmente ao jogador para o preenchimento. Aqui apresentamos
2 níveis, o fácil e o difícil. Existem diversas técnicas que auxiliam o jogador a encontrar a resposta do jogo, a partir de análise dos espaços vazios ou pares escondidos por eliminação e etc. Block Doku. Para alguns alunos diagnosticados com transtornos de aprendizagem mais severos, o entendimento da matemática, por exemplo, a descalculia em seus níveis mais avançados, o contato com o sudoku pode não ser o ideal no primeiro momento, porque a simples presença do número pode inibir o aluno. Então, como uma alternativa, surge um jogo similar em sua estética do sudoku, que é denominado Block Doku, pois no lugar dos números é utilizado cores. O objetivo do jogo é preencher uma fileira ou uma subgrade com os bloquinhos, até encerrar o jogo. E o Killer Sudoku. Essa variação do Sudoku se distingue de sua versão clássica pelo fato de poder preencher as lacunas pela soma dos valores de células conforme a indicação do próprio jogo. A figura abaixo demonstra um exemplo de jogo. Utilizando a mesma fonte de jogos do Sudoku, ele se divide nos mesmos níveis de dificuldade. Entretanto, os valores de soma permitem uma nova forma de preenchimento dos espaços vazios, que é através da soma dos elementos indicados na parte superior dos espaços vazios. Capacitação para professores. O curso, com carga horária de 15 horas, tem como público-alvo os professores de matemática do ensino fundamental, dos anos finais, e será estruturado em 3 módulos de 5 horas cada, sendo esses divididos em videoaulas, síncrona ou assíncrona, material de apoios, de textos para leituras e atividades que auxiliam na fixação dos conteúdos e interação com as plataformas e jogos apresentados no curso. Aqui é o conteúdo programático dos 3 módulos do curso proposto. Vocês vão receber esse conteúdo à parte para analisar e as orientações finais. Finalizando a nossa apresentação com um pedido para que vocês, professores, após essa breve explicação sobre o que se trata o nosso projeto integrador, possam analisar o conteúdo programático do curso. Então, respondam esse questionário que está nesse link que foi enviado para vocês. E desta forma, poderemos dar uma devolutiva para a nossa orientadora acerca das nossas percepções sobre o tema. Agradecemos a colaboração, a atenção e a gentileza. E juntos permanecemos por uma educação para todos, inclusiva, acessível e divertida. Obrigada.